Sr. Ministro, tem a palavra o Sr. Deputado e Vice-Presidente desta Comissão, João Vasconcelos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Os meus cumprimentos são extensivos ao Sr. Comendador José Arruda, da Associação de Cientes das Forças Armadas, e também aos dirigentes das associações profissionais militares aqui presentes. Sr. Ministro, nesta primeira intervenção, iria a termo a questões concretas de orçamento, ao contrário, pelos vistos, de outros grupos parlamentares que resolveram teorizar, enfim, outras situações, não tendo em conta a matéria orçamental, e aqui ia-me referir, em particular, à questão da condição militar e também ao Instituto de Apoio Social das Forças Armadas e ao Hospital também das Forças Armadas. Sr. Ministro, todos nós sabemos, enfim, pelo menos o grupo parlamentar tem essa convicção que nos últimos tempos, com este Governo, a condição militar não mereceu as devidas atenções da parte deste Governo. E é por isso que tem havido descontentamento dos seus profissionais, tem havido manifestações, e, efetivamente, não foram dados os passos necessários que se impunha nesta matéria. Portanto, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda espera. É bem sei que o PSD e o CDS ficam muito aborrecidos com isto porque provocaram uma política terra queimada em relação aos trabalhadores, ao povo, aos serviços públicos de outro governo e que também atingiram a condição militar. Dê-me só um minuto, por favor. Obrigado. Os apartes são naturais, mas era bom que pudéssemos ouvir o Sr. Deputado. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, como estava a referir, é que este Governo, portanto, tem um pouco mais de atenção, também primando pelo diálogo com as associações, tendo em conta as suas reivindicações. Efetivamente é uma matéria muito importante, quer se queira, quer não, e o diálogo, portanto, é sempre bem-vindo da parte agora, também da parte do Sr. Ministro, que parece-me que não foi aquilo que existiu com o seu antecessor de forma mais concreta possível. Relativamente ao IASFA, todos nós sabemos os problemas financeiros que este Instituto, muito importante para a condição militar e o apoio social, representa. O que eu queria perguntar é que passos concretos, que medidas, efetivamente, o Governo tem para resolver, para solucionar os problemas financeiros e de resposta que este Instituto atravessa. Referindo também ao Hospital das Forças Armadas, Sr. Ministro, portanto, nós todos sabemos que em 2012 houve uma concentração de 4 hospitais, portanto, no chamado Hospital das Forças Armadas, quanto ao Hospital Militar Principal, o Hospital Militar de Belém, o Hospital da Marinha e o Hospital da Força Aérea. O argumento utilizado pelo anterior Governo era uma questão de racionalização, era uma questão de custos. Também sabemos que o Hospital Militar Principal foi cedido à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o Hospital Militar de Belém à Cruz Vermelha. Portanto, Sr. Ministro, houve aqui uma redução muito grande de efetivos, tanto militares como civis, 824 efetivos, 314 militar, menos 25%, e 510 a nível civil, menos 43%. E o que se verifica é que estes dois hospitais que há pouco referi, que estão desativadas, que foram cedidas àquelas duas instituições, mas aquele que foi cedido à Cruz Vermelha Portuguesa, já houve uma reversão da parte do Governo, da parte do seu antecessor. São 400 camas que podiam, efetivamente, colmatar muitas dificuldades a nível de saúde, a nível sanitário, como hospitais de retaguarda, por exemplo, e os seus, portanto, os militares e as militares reclamam, efetivamente, que haja aqui uma reversão destas entidades, de uma ou duas, que eu perguntava ao Sr. Ministro é se o Governo vai ter uma atenção especial para estas duas estruturas que estão abandonadas e se pensa, efetivamente, fazer aqui alguma reversão e também tendo em conta o próprio Serviço Nacional de Saúde, extensivo aos utentes do Serviço Nacional de Saúde. Outra questão, Sr. Ministro, tem a ver com a regularização dos precários, a regularização extraordinária dos vínculos precários. É evidente que no âmbito da defesa não atinge uma dimensão como noutros serviços da administração pública, que eu perguntava ao Sr. Ministro é se
em que ponto da situação se encontra este programa de reintegração dos vínculos precários também. Nós estamos, por exemplo, portanto, no estabelecimento da modernização militar e também no próprio Hospital das Forças Armadas, em que ponto da situação isso se encontra. Por outro lado, efetivamente, vê-se que a proposta de orçamento e na nota explicativa que nos foi entregue, também se fala aqui nos docentes das Forças Armadas, o apoio a considerar, portanto, é importante ter em conta também, portanto, este setor, que apesar de tudo deram aquilo que foi possível, portanto, no tempo passado, mas é preciso ter atenção também a essas pessoas, que medidas, efetivamente, pensa o Governo tomar neste sentido. E agora ia-me referir, que também aqui já foi referido, na questão das Forças Nacionais Destacadas. É verdade que temos aqui uma dotação orçamental de 60 milhões de euros, há aqui um reforço de 7 milhões e meio de euros. O Bloco de Esquerda discorda, efetivamente, destas Forças Nacionais Destacadas, nomeadamente para teatros, para operações e para, mesmo por vezes, com a assinatura de missões humanitárias e de paz, porque muitas delas não têm a ver com missões humanitárias e de paz. No fundo, é para fazer face a problemas criados por outras potências. Refiro, por exemplo, mesmo na República Centro-Africana, que é uma situação bastante perigosa e que, onde existem lá muitas milícias, mas por vezes também não se sabe de que parte estará o Governo. O Governo apenas controla um quinto do território. Por outro lado, sabemos que é um território muito rico em matérias-primas, em diamantes e outros, não é? Portanto, o nosso receio é que Portugal esteja aqui, enfim, no âmbito desta missão humanitária, mesmo sob égide da ONU, esteja aqui, enfim, a dar o aval a situações que não são desejáveis. E já agora, Sr. Ministro, a credibilidade de Portugal afirma-se não por ter forças nacionais destacadas nestes centros de operações. Temos países, por exemplo, da Europa, que não primam por este tipo de missões. Aliás, rejeitam este tipo de missões. E não deixam de ser menos credíveis do que Portugal. Por outro lado, também é sabido, em situações como, por exemplo, na Lituânia, forças nacionais destacadas, com receio ou para fazer frente às possíveis ameaças russas. Bom, mas isto são jogos de guerra perigosos, e que Portugal não deverá enverdar por uma espécie de histeria russa que não sabemos onde irá terminar. Portanto, são despesas, no nosso entender, que são supérfluas. Devia ser canalizada estas despesas para aquilo que faz falta, para a condição militar, para a saúde, para a educação, para o investimento. É necessário, efetivamente, ter em conta as prioridades. Bom, diz-se que o dinheiro, as verbas não são suficientes. Eu vou já terminar. Mas, Sr. Ministro, é preciso ter em conta as prioridades políticas. Eu refiro, por exemplo, só para as PPPs rodoviárias, são 1.500 milhões de euros. E segundo dados do Eurostat, Portugal gasta mais 1.100 milhões do que aquilo que devia gastar, que o preço razoável seria 400 milhões. Portanto, Sr. Ministro, eu já pensei que o PSD, o CDS e o PS não gostam que se fale nisto. Mas é verdade. Portanto, é necessário ter em conta aquilo que é real para o país e não engordar privados e concessionárias privadas em prejuízo daquilo que devia de ser, o que Portugal devia fazer, ter em conta as necessidades reais do investimento. Era só, muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Algumas questões que eu não referi na primeira intervenção e de forma mais ou menos telegráfica. Sr. Ministro, como nós sabemos, é a intenção do Governo continuar a manter o Dia da Defesa Nacional. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda entende que é um modelo que já está esgotado, os jovens não se revêem nesse modelo, pelo menos é a percepção que temos. Por exemplo, implica penalizações, portanto, constrangimentos, se efetivamente o Governo pensa em alterar este modelo, portanto, nos próximos tempos, tendo em conta que, na nossa opinião, não é através do Dia de Defesa Nacional como está institucionalizado que vamos ter, enfim,
mais jovens a aderir, portanto, às Forças Armadas. Outra questão ainda tem a ver com o Centro de Defesa do Atlântico, que será instalado na base aérea número 4, nas Lajes, na Ilha Terceira. Segundo o que vem no Orçamento do Estado, na proposta do Orçamento, diz-se que o Centro de Defesa do Atlântico pretende ser um centro de excelência no domínio da defesa, no contexto internacional e, entre outros aspectos, que irá implementar, monitorizar projetos para enfrentar as ameaças e desafios que afetam a segurança e a defesa no espaço atlântico. A questão que eu iria perguntar é qual irá ser a tutela deste Centro de Defesa do Atlântico, se é Portugal, efetivamente, que terá a tutela ou se teremos aqui, mais uma vez, a NATO a tutelar este centro ou outras instâncias internacionais e se não estaremos mais expostos a riscos externos, portanto, com a instalação deste centro. Relativamente à indústria de defesa, que também vem na proposta do Orçamento, diz-se que o Governo pretende o seu estímulo e a sua internacionalização e pretende a promoção da indústria de duplo uso. Sr. Ministro, onde é que se insere aqui, por exemplo, a participação portuguesa no Programa de Desenvolvimento e Produção de Aeronaves Militares de Transporte Estratégico KC-390 e que irão substituir, segundo, enfim, intenções do Governo, os C-130. Será que, em que ponto da situação se encontram as negociações, por exemplo, com a Embraer, portanto, que Portugal também fará parte? Isto é um acréscimo financeiro muito vultuoso e se o país estará em condições, enfim, de enverdar por um reforço financeiro no ótico da defesa. Bem sei que não é já para 2019, é para os próximos anos, mas, na nossa opinião, pensamos que o país não tem capacidade financeira para se envolver em projetos desta dimensão. Provavelmente Portugal, Portugal irá, portanto, enverdar por aquilo que os Estados Unidos da América, por aquilo que a NATO, a Conferência de Gales, preconizou, que é que Portugal atinja 2% do PIB no orçamento de defesa, o que nós achamos que não é aceitável. Outra questão, Sr. Ministro, tem a ver com, portanto, a Autoridade Nacional de Proteção Civil e, portanto, a utilização, por exemplo, de meios de duplo uso, como, por exemplo, a questão dos helicópteros, que passarão a ser geridos pela Força Aérea, se não corremos o risco de haver aqui um enfraquecimento da própria Autoridade Nacional de Proteção Civil, que deixará de ter, vamos lá, o comando destas funções. Portanto, em quanto a situação se encontra, portanto, esta matéria, tendo em conta que já houve alguns desenvolvimentos, portanto, este ano e no próximo ano também, portanto, provavelmente iremos ter já estes helicópteros a funcionar, em que ponto a situação se encontra. Outra questão também que o Bloco de Esquerda discorda e que insere-se também na Lei de Programação Militar, à partida, não sei se já foi alvo de discussão, portanto, entre o Sr. Ministro e os responsáveis, tem a ver com a aquisição de materiais no âmbito da defesa, por exemplo, no navio logístico polivalente. Nós entendemos que Portugal não tem necessidade deste tipo de infraestruturas, que são muito caras, envolve provavelmente muitas centenas de milhões de euros e que, mais uma vez, Portugal irá colocar as infraestruturas ao serviço da NATO e de outras instâncias internacionais. Portanto, ficaria por aqui, tendo em conta que na próxima intervenção irei abordar outro tema. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado. Bloco de Esquerda, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, parece que continua o impasse relativamente à extinção formal dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Como se sabe, a Venezuela tinha encomendado 2 navios asfalteiros por 128 milhões de euros e recusou que, efetivamente, esta empresa, com a sua extinção, passasse para a Empordef. E é um problema que temos aqui, Sr. Ministro. Por um lado, quando é que, efetivamente, a situação se vai resolver? Por outro lado, também, a União Europeia pede devolução a Portugal de 290 milhões de euros pelos apoios concedidos aos estaleiros de Viana do Castelo. Toda a gente sabe que foi o PSD, o governo PSD-CDS, que desmantelou uma empresa importantíssima no âmbito da construção e reparação naval
e, de facto, temos aqui um problema acrescido. Também sabemos que o governo português, o seu antecessor, prestou esclarecimentos à União Europeia sobre essas verbas. O que o Bloco de Esquerda desejava saber é em que ponto a situação efetivamente se encontra e se Portugal vai mesmo ter que pagar os 290 milhões de euros que tinham sido concedidos pela União Europeia. Era só, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, irei falar nesta parte final sobre o Arsenal do Alfeite. Como se sabe, o Arsenal do Alfeite continua a atravessar sérias dificuldades. É uma sombra daquilo que foi no passado, antes de passar a ESA em 2009. Portanto, era uma infraestrutura muito importante no campo da construção e reparação naval. Hoje ainda temos quase 500 trabalhadores que lá existem. A Marinha Portuguesa é o principal cliente dos estaleiros, de facto isso preocupa-nos, cerca de 80%. Por outro lado, também tem havido cativação de verbas, não obstante haver até saldos positivos. Para quando a resolução deste problema, desbloqueio de verbas? Para quando a manutenção do próximo submarino Arpão? Sabemos que está na doca o Arpão Tridente, que foi fazer a manutenção, portanto, à Alemanha. Outro problema que se coloca e que chegou ao conhecimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda é que não se compreende que uma estrutura daquelas, que é o Arsenal, não faça reparação de empresas públicas, como por exemplo da Soflusa ou da Transtejo. Parece-me que os valores são muito elevados a nível de concurso, os preços são muito elevados, o que obriga a que essas empresas tenham de reparar noutros estaleiros como os privados. De facto, o que eu perguntava é se o Governo vai verificar esta situação, vai interceder para que haja, efetivamente, a reparação nos estaleiros de empresas públicas que nós temos. Também a questão dos trabalhadores, Sr. Ministro. Desde 2015 que estava previsto a readmissão de 64 trabalhadores. Só entraram 21 e faltam 43. E sabemos que muitos estão a reformar-se, continua a haver falta de pessoal, a escola de formação foi encerrada, não há transmissão de saber, não há transmissão de conhecimentos. Por outro lado, vamos ter atualizações salariais dos seus trabalhadores e a sua integração em carreiras justas, dignas e merecidas, porque aquilo parece que é um caso à parte. E só para terminar, sobre a Polícia Marítima. A Polícia Marítima, no entendimento do Bloco de Esquerda, é um parâmetro pobre no perímetro da defesa. E basta olhar para os seus profissionais, que estão muito descontentes com a situação que se vive no setor desde longa data e que parece que a Constituição aqui ainda não chegou. A Polícia Marítima é uma polícia civil, mas pelos vistos há quem queira que seja uma polícia militarizada. Basta ver onde está integrada. Perguntava ao Sr. Ministro se, efetivamente, já está ultimado ou para quando o novo Estatuto da Polícia Marítima, se vai ter um estatuto próprio ou se vai ter um estatuto no âmbito da Autoridade Marítima Nacional e que os profissionais rejeitam. Era só isso. Muito obrigado.